Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ana Noronha. Hoje estamos aqui com uma mulher incrível que está fazendo a diferença na sociedade do sertão dos Inhamuns. Eu sou a Grazi e esse é o Ana Noronha Podcast. Dona Luzia, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a senhora aqui conosco e hoje eu queria que a senhora contasse um pouco mais sobre o presente Sementes da Caatinga e como foi que ele foi criado. Ok. Obrigada pelo convite para participar desse momento. O Sementes da Caatinga surgiu no período da pandemia, quando a gente fez a reflexão do que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente, né? Que está causando tantos desequilíbrios, trazendo doenças como a gente teve no tempo da Covid. Então a gente se reuniu enquanto família e começou a pensar o que poderia fazer, né? E nós temos essa terra aqui, herdada dos nossos avós, e a gente olhou para ela e viu que estava bastante devastada, e a gente resolveu reflorestar. Vamos reflorestar, voltar à biodiversidade. Olhava ao redor, não via mais tanta árvore alta, né, como tinha antigamente. E a gente entrou nessa ideia, né, de juntar as pessoas, de organizar a comunidade também. Fizemos reuniões no início com a comunidade, apresentando a ideia desse reflorestamento. Luzia, e vocês estão também utilizando o espaço para fazer como um mini laboratório, né? Sim. De ver como Estamos testando o que está dando certo. Rejuvenescer o solo, né? Restaurar um solo castigado, isso, né? Com as longas secas, com os verões grandes, longos. Eu vi ali como um mini laboratório. Vocês têm uma estufa, tem o minhocário, né? Fantástico, eu achei isso aí também. Eu queria pegar a ideia aí do restaurar, né? Também é uma ideia de restaurar ideias, né? De restaurar valores, de repensar o que a gente está fazendo para o nosso futuro e o futuro da comunidade. Que o meio ambiente está tão premente, essa discussão, né, do meio ambiente agora está tão em pauta, né? A necessidade de preservar. Sim, que essa ideologia vingue, né? Não só para a comunidade, mas para o planeta de um modo geral, né? Luzia, o projeto Sementes da Caatinga é um nome tão poético. Pode nos explicar o significado desse nome e como isso reflete a missão do projeto? Então, nós podemos pegar Sementes da Caatinga no sentido mais literal, em que a gente realmente está plantando muitas sementes, né? Não tem uma forma melhor de restaurar o solo do que a própria plantação, porque aí as raízes vão crescer, vão abrir a terra, vão fofar a terra, favorecer que a água penetre, né? Vão vir os micro-organismos e com isso a gente vai ter uma terra mais fértil. E o sentido metafórico é esse que o César citou, né? De plantar sementes nas ideias, nos corações, nas consciências. Essa semente que eu diria de um tempo que já está passando da hora da gente chegar, que é o tempo da gente compreender que o planeta não aguenta tanta agressão, tanta agressão. A gente precisa restaurar o que enquanto ainda é possível, enquanto ainda chove, mesmo que pouco, né? Enquanto a gente ainda tem formas de voltar daquele ponto que chega um momento que não tem mais volta, né? Então, Sementes da Caatinga, espalhar sementes, espalhar o verde e trabalhar com as ideias, trabalhar com as consciências. Sem contar que remete também ao bioma, né? O qual a gente está inserido. Sim, na Caatinga. Eu sou da suspeita de falar, acho que todo nordestino é suspeito de falar que é um dos biomas mais bonitos que existe, lindo, porque diverso. É um bioma poético também, né? Que quando você pensa que está ali tudo perdido, né? Ali tudo seco, na verdade a planta está se resguardando. Ele se reinventa, para né? não morrer, né? A planta ela se reinventa para que nas primeiras gotinhas ela volte a ser exuberante, verde, linda. Isso. E
E também, né, uma maneira de resgatar a nossa flora, né, a flora tradicional, que a gente tem sido muito atingido pela questão das plantas exóticas. Não que não possamos ter, né, mas a gente acaba vendo que o bioma natural, ele está sendo bem devastado. E quando aparece alguma campanha assim, de reflorestamento, muitas vezes trazem plantas exóticas, né, como por exemplo o nim, né, que a gente vê uma grande plantação e o nim indiano é uma planta exótica. E um dos diferenciais do projeto daqui que eu achei é a questão de resgatar as plantas nativas. Isso. A gente sabe que o reflorestamento em áreas devastadas é uma tarefa muito desafiadora. E a gente queria saber como é que vocês conseguem resgatar o bioma da Caatinga e quais são os principais desafios que vocês enfrentam. Eu vi ali muita plantação ainda de algodão, um algodão orgânico. Fala disso, Luzia, que eu achei linda aquela plantação ali. É um resgate do que ela está falando aí. Pronto. Então, assim, como é que a gente consegue trabalhar nessa diversidade? A gente, bem no início, fez um trabalho de coleta de sementes. Inclusive, envolvemos a comunidade, tipo assim, numa festinha, aí avisavam, traga sementes do que vocês conseguirem, né? De joá, sementes de aroeira, né? Canafístulas. Então, assim, as pessoas traziam as sementes, a gente fazia brincadeira, fazia sorteios, né? Brindes. Foi uma das formas que a gente encontrou. Nós somos nós somos os catadores de sementes nos parques de Fortaleza. Eu e César. E distribuidores, que até no Casa Cor também vocês distribuíram sementes, né? Exato. É verdade. Um evento Então a gente grandioso, sai né? catando Ceará. sementes, né? Essas sementes de ipês que nós temos aqui vieram todas dos parques lá de Fortaleza. E ingá também, ingazeira, certo? Então a gente tem estudado, tem procurado ver toda essa riqueza que tem aqui no sertão e usamos essa estratégia mesmo da coleta de semente para conseguir trazer de volta a biodiversidade. Então a gente planta tudo junto e misturado. É a estratégia também de não fazer, vou fazer uma ala só de aroeira, vou fazer uma ala só de juazeiro, nada disso, está tudo como imitando um pouco a natureza, né? Se a gente olhar como é uma mata nativa, tá tudo lá bem pertinho uma da outra. E uma que precisa de mais luz, como a aroeira, ela vai lá para cima, mas a catingueira fica ali pertinho dela, numa boa, porque gosta mais de sombra. Até porque na né? natureza está a dispersão natural das sementes, né? Então é nesse princípio que a gente chama de plantar em densidade, ou seja, muitas plantas juntas e em diversidade. Uma das dificuldades muito grandes que a gente teve no As começo dificuldades, mande. foi achar água, né? Que é vital para começar o projeto. E nós cavamos 3 poços profundos e esse último poço profundo deu muito bom, né? É o que está aguentando Porque aí. a gente foi um pouco teimoso no começo de cavar no local que a gente achava que ia dar certo, mas nós fomos cavar a 800 metros de distância, que é uma baixada onde o pessoal da sede da fazenda original pegava água para beber, ou seja, eles estavam falando para os ancestrais, estavam falando para a gente olha, o tempo aqui todo. que tem água boa. E nós fizemos a análise da água, é uma água realmente boa. Não chamaram nem aquele pessoal que Outra bota as dificuldade. varinhas junto. Sim. Não, Eles teve que vieram ter, ajudar. teve que vir um Ó, as radiestesista. dificuldades, elas são muitas. A maior delas, que eu acho, está na consciência das pessoas. É a compreensão das pessoas do que a gente está fazendo aqui. Só que isso não nos abala. A gente sabe o que está fazendo, sabe por que está fazendo. Na medida do possível, a gente faz reuniões, faz festinhas, se encontra e vai o trabalho trabalhando. de formiguinha que ela falou para nós ali dentro, lembra? É verdade. Que é lentamente e gradualmente que isso vai Exato. se fortalecendo, né? Essa consciência. Então, nós temos aqui a adesão, né, desse casal, que é o Cícero, E a que mora Erliane. aqui com a gente. Ele é nosso funcionário
E ele já está assim, quase que dando aula, ele já entende, já explica para as pessoas, ele já pegou o mote, né, do que nós estamos fazendo aqui. Então, na ausência de Luzia e Cezinha, pode vir que ele explica tudo. A gente organiza e ele dá conta Ele de dá fazer, conta. viu? Porque ele está vivendo, né? Ele está vivenciando, né? Então, nós Isso falamos é aqui... Isso é uma das filosofias do projeto, é formar Multiplicadores. multiplicadores, Né? exatamente. Então, nós falamos aqui de duas dificuldades, né? Que é a seca, a falta de água, porque às vezes fica de 7, 8 meses sem cair um pingo de chuva, né? Aqui. Então, nós tivemos que investir num sistema de irrigação por gotejamento, que encarece um pouco, né, o trabalho, dificulta, mas a gente já está testando também forrar bastante o chão para ver o quanto que vai essa planta suportar, né? Porque a mata nativa, ela suporta bem, então a gente quer também que esse sistema tenha essa resiliência de aguentar a seca, né? E a dificuldade de trabalhar com as consciências. Temos uma dificuldade clara, que é o fato de eu não morar aqui, a gente não morar aqui. Então, atividades que podiam ser continuadas, que podiam ser mais intensas, acabam tendo que esperar o tempo que a gente pode vir, né? Então, basicamente é isso. Mas vocês vêm uma vez ao mês ou tem um tempo certo? Praticamente isso. Praticamente uma vez ao mês. Entendi. Isso. Bom, além de vocês trabalhar com o meio ambiente, o projeto está sendo envolvido com a comunidade quilomba, né? E como essa parceria se desenvolve e qual é o impacto social gerado? Pronto. Essa comunidade quilombola, ela é de origem lá do Cariri, certo? E são as pessoas que vieram com os meus avós morar aqui. Né? São descendentes das pessoas que vieram com meus avós. Nós crescemos juntos. Então, muitas das pessoas dessa comunidade, a gente tem uma relação de proximidade, de cumplicidade, de lembranças da infância, de brincadeiras. Isso facilita muito quando a gente diz assim, vamos se reunir, né? Então, as pessoas aderem, né? Por enquanto, qual é o impacto? A gente acaba sendo um espaço que oferece trabalho, certo? Então, por exemplo, na época da seca, que o pessoal não tem roça, não tem o que fazer. Aqui sempre tem o que fazer. E quando é época de podar, por exemplo, a gente contrata a mão de obra, paga diária, certo? Um emprego fixo, né, que é o do Cícero. Eu acho que isso é um bom impacto. E principalmente a gente está espalhando as sementes, porque cada evento desse as pessoas saem com a sementinha, saem com a plantinha, certo? E aí já colocaram na escolinha da comunidade, já tem árvores lá crescendo, já colocaram nos seus quintais, em frente às suas casas. Então não é uma grande coisa, mas acaba tendo essa influência positiva de que é bom ter árvores. Com certeza. E as crianças já crescem com aquela consciência, né? Pode até não desenvolver ao ponto de ser um multiplicador, mas pelo menos não vai ser um exterminador, né? Exatamente. Outra questão importante é a gente se colocar à disposição para ser esse espaço de diálogo. Então, nós já fizemos alguns eventos nas escolinhas, né, que tem aqui. Infelizmente, foram fechadas as escolas próximas daqui, todas as crianças estão estudando no Parambu, mas a gente já foi em Quiteronópolis, né? E a gente se abre como espaço para as escolas de Parambu que quiserem vir aqui também, é só a gente se organizar para gerar vamos dizer assim, esse movimento verde, né? Meu povo, vamos aqui, porque senão não vai dar, né? Todo mundo morrendo de calor e não sabe por que é. Até porque, assim, eu como professora, né, a gente vê que no espaço escolar, o tema de educação ambiental, ele é um tema que ele está deixando de ser um tema transversal e está sendo um tema de disciplina, né? Como a gente já tem disciplina optativa voltada ao meio ambiente. E sempre se faz necessário você sair da teoria e você vir para campo, você conhecer
como é que funciona. E você vê que não é uma coisa que é somente esperar em Deus, somente esperar a natureza se refazer. A gente tem que fazer a nossa parte também. Cada um né? fazendo a sua parte. E a esperança é ação, né? Sim. A esperança né? é ação. E uma das coisas assim que mais me faz assim propagar o projeto de vocês é justamente o fato de vocês, de forma independente, proporcionar algo que vai beneficiar toda uma comunidade. E quando eu falo toda uma comunidade, não é somente a comunidade do sítio, não é somente a comunidade de São João, mas a comunidade dos Inhamuns, porque algo positivo que eu faço aqui na natureza, ela impacta Geral. a raios de distância, né? Exato. Isso é muito bom. Nós temos também uma parceria com Tauá. Né? Lá tem um espaço que é o Viveiro Florestal de Tauá. Sempre que eu venho com muitas sementes, eu paro lá e deixo uma boa parte das sementes com eles, para eles fazerem as mudas. Aí eles me dão plantinhas, a gente traz para pôr aqui. Então, eu acho que essa influência... É quase um amigo secreto vegetal, né? Por aí. É verdade. Essa influência, ela está indo muito nesse sentido, né? De levar as pessoas até a gostarem mesmo, né? De cuidar da terra, de plantar. E entender a natureza, né? Sim. Que entender a natureza é uma universidade, né? Que você ali vai buscar informações. Olha, agora eu adorei ter visto aquela plantação, lá vou eu voltar para o algodoeiro, né? Sim. Que é orgânico. O César estava me explicando que ali eu peguei assim um chumaço de algodão e estava cheio de bichinhos em volta. Ele disse que os bichinhos, eles, quando aparecem, é sinal de que a terra está Vicejando, vivo. vicejando. Está sadia, né? E eu não sabia indicativo disso. positivo, Um né? indicativo positivo. Sim. Bom, a gente sabe que um tema muito abordado e muito fundamental na nossa sociedade é a equidade de gênero. E eu queria saber como é que você promove essa igualdade entre homens e mulheres no seu projeto, na sua equipe e na sua comunidade. Eu sou muito suspeita para falar de mulher porque eu acho mulher o máximo, sabe? Então, Nós concordamos. Quem concorda, bate palma. porque muitas vezes eu estou num ambiente mesmo machista. Eu estou aqui, às vezes, querendo fazer uma coisa, eu estou com o marido, com o funcionário e o meu irmão, que mora aqui no sertão, né? E às vezes eles botam tudo contra. Só que quando é uma coisa que eu realmente acho que eles têm razão, eu consigo ceder numa boa. Mas às vezes eu bato o pé e digo, não, gente, não é assim. Vocês não pesquisaram, não estudaram. Eu pesquisei, eu estudei. Não é verdadeira, né? Então eu sei como que é. Então, no começo do projeto, a gente teve a ideia de trazer uns jovens para ajudar. Eu chamava eles de bolsistas. Antes de ter aquele AJA do Estado, se eles tivessem visto a minha ideia, eles teriam copiado aqui, certo? E tinha as meninas também, certo? Então, assim, eu não queria só meninos, eu queria que as meninas também viessem. Recente, a gente teve a ideia do mutirão para plantar muitas sementes ao mesmo tempo, né? Que a gente chama muvuca de sementes. E acabou vindo basicamente só as mulheres, porque era um dia que os homens estavam no futebol, não sei. E a gente deu conta, a gente pegou a enxada, a gente foi lá e a gente fez o que tinha que ser feito, né? Então eu acredito muito na força feminina, mas eu não acredito na força feminina que bota o homem para trás, não. Eu acredito que a gente tem que estar junto. Sim. Se tiver que discutir bastante uma coisa para que chegue num acordo, que discuta. Mas que você não se coloque numa posição de que eu não sei, eu sou frágil, eu sou mulher, isso aqui é o homem que entende, né? Vou dar um exemplo bem concreto. Na construção do banheiro aqui do espaço, eu quis fazer uma fossa ecológica, lógico, dentro do que eu acredito, né? Eu não vou contaminar todos os meus lençóis freáticos.
E aí pense no contra, mas isso é trabalhoso, mas isso não sei o quê, os 3. Resistência total. Você quer não tem fazer como as defender nesse coisas, mas momento, você não vai atrás. Eu digo, vou e é muito. E aí tá lá, vamos fazer a Força Ecológica. Tá faltando arranjar só 4 pneus para poder concluir o projeto. Olha aí. Mas assim, é fazer o que a gente acredita, né? E buscar essa harmonia com o outro, porque o César são, assim, ó, são meus braços fortes, então pego ele aqui, amor, bota esse peso aqui que eu não posso, né? E ele tem sido um companheiro incrível, né? Nesse processo. Cezinho, eu acho que eu tenho os pneus lá na casinha. Não, a gente tem aqui, na segunda-feira já vai a gente pegar. consegue. E assim, Luzia, a gente vê assim, né, a dinâmica do projeto, né, a parte braçal, a gente já imagina homem, né, fazendo isso. Sim. E outro diferencial, né, nem só um dos, outro diferencial é que você é enfrentante do projeto, né? Cezinha compra as ideias, né? Você não é nem louco, hein, Cezinha, de não comprar? Enfrentante do projeto, pensa, né, a cabeça assim, do projeto e dá o braço, né? Também vai, Sim. pega a enxada, planta. E justamente um trabalho em que a gente imagina que homem faz. E nós temos uma mulher muito inspiradora encabeçando tudo isso, né, nesse projeto. Parabéns. É verdade. E é verdade. Assina A embaixo. Luzia é inspiradora. Sim, nossa, não é. A gente depois que conheceu aqui o projeto, conheceu a Luzia, sempre que a gente vai falar assim, a gente diz, olha, tem um projeto, Sementes da Caatinga, que foi justamente eu conversando com o Virou Técio. referência. Foi. Aí eu conversando com o Técio ontem, ele disse, Minto, não tem assim um nome de umas mulheres que ocupem funções que na maioria das vezes são exercidas por homem. Aí fui falando e tal, disse, Técio, tem a Luzia. Aí eu disse, quem é a Luzia? Eu disse, Técio, olha, é um projeto. Ainda tem um outro diferencial. A empresa que apoia é comandada por duas mulheres. Olha aí, ó. E é de segurança. Olha aí, uma coisa um que não é um segmento muito masculino, é verdade. E elas Aí- brilham, viu? Não, aí eu falando pro Técio, é sério, menino, tem esse projeto aqui em Parambu? Eu disse, tem, olha, ela é daqui e tal. Cara, seria muito bom um podcast com elas. Técio, nós vamos pra lá amanhã, a gente pode articular e já foi assim. Quando as Já coisas foi. têm que acontecer, né? Já Elas foi. aconteceu, Técio, não me deixa é. mentir, né, Técio? Já aconteceu o podcast aqui, já aconteceu. Pois né? é, quando eu expliquei pra Luzia, perguntei se ela topava, ela disse, olha, vai dar bem certinho, porque uma das nossas apoiadoras também é uma mulher, né? Então, a gente vê que um projeto que ele vem crescendo dentro de uma dinâmica, de uma ideia vinda de uma mente brilhante, uma mente feminina e muito forte. Obrigada. Verdade, Somos todas brilhantes. Todas. merece até. Palmas. Essas mulheres. E para terminar, Luzia, quais são os planos futuros para o projeto Sementes da Caatinga? E o que podemos esperar nos próximos anos? Conte-nos. Nossa. Revela todos os segredos. Não vou revelar todos os segredos, mas tem uns 3. A gente tem, inclusive, escrito esse projeto com metas de médio, de longo prazo, certo? Então, uma meta de médio prazo é a gente ter aqui como um espaço de albergue, tipo um hostel, Eu sei. para receber pessoas que queiram vir passar um fim de semana na fazenda, que queiram passar uma semana de férias aqui na fazenda. Esse é o nosso médio prazo, ser esse movimento, né, de interação com a natureza e oferecer esse espaço para as pessoas. Então, além da sala de aula, que vai ser um multi-espaço, que dá para armar ali umas redinhas, vai ter uma cozinha, um banheiro, certo? A gente pretende construir uma pousada, certo? Fazer o que a gente chama de turismo rural.
Então, nós vamos andar nas matas, vamos andar de jumento. Não, eu tenho pena do jumento. Ele já chamou ali. Primeira parada. Já deu as horas. Mas a gente vai conhecer os pontos turísticos do Parambu, Mas né? Nossa Senhora não andou em cima de um jumento? Pois Então, é, nós mas eu morro podemos de andar pena do também. bichinho. É um animal sagrado. Hã? É um animal sagrado. Então, esse é um dos pontos, né? A gente ter aqui uma pousada para fazer o turismo rural e as vivências de agrofloresta, certo? Que as pessoas pegarem na terra, plantarem, participarem dessa dinâmica. Uma experiência bem única, diferente e válida. Exato. E Quando a terminar, pode outra, chamar nós, que nós somos os primeiros a vir. a outra perspectiva, eu disse 3, né? Vou falar a segunda. Perspectiva é nós nos tornarmos uma entidade sem fins lucrativos, né? Com o CNPJ, bem, vamos dizer assim, tudo legalizado, e prospectar projetos de financiamentos para justamente ampliar as ações, para ofertar mais empregos para a comunidade e mais movimento, né, dessa nossa missão. E o terceiro, ele é assim, eu já comentei um pouco com a professora Yasmin, que é a gente conseguir uma parceria com a educação de Parambu, para a gente ser o espaço dessas aulas, não o espaço, um dos espaços, né, para essas aulas sobre meio ambiente. Práticas, né? Que a gente conseguisse firmar um convênio, alguma coisa, porque aqui atualmente o nosso financiamento, ele vem dos nossos bolsos e da Castelo Borges, né, da empresa de segurança Castelo Borges, que quando tem um movimento maior, entra com algum recurso e nos ajuda. Por exemplo, para essa sala, pagou quase que a metade do material. Então, a ideia de fazer um convênio com a prefeitura era que houvesse uma contrapartida da prefeitura pelo serviço da gente em receber os alunos e poder proporcionar, para poder proporcionar um lanche, para poder proporcionar pagamento para as pessoas que vão acolher vocês. Usar certo? como laboratório, né? Para a gente ter esse momento. Vai depender de conversas, né? Eu acho que tem que ser feito conversas talvez com o prefeito, com o secretário de educação, para ver se é viável. Eu fico assim meio que eu não tenho muita vivência política, né? Eu sou uma pessoa que eu não faço as coisas por política, não tenho intenção nenhuma de me candidatar, nem de entrar nesse mundo político. Mas a política faz parte do ser humano, né? verdade. Qual era o filósofo que dizia isso? Platão, né? Não Que sei, nós somos sei seres exatamente. sociais. E se somos seres sociais, nós fazemos política, temos que fazer política, Sim, né? faz parte. Para o futuro eu Até vejo. para ajudar Vai lá, a amor. população, a comunidade, a sociedade, que essa Sim. é a ideia, né? É, Porque só concluir, perdão. porque a gente compreende que isso aqui tem uma utilidade pública. Por isso que não é tão fora da caixa a gente ter um convênio com a prefeitura, Não, entendeu? até muito válido. Para o futuro, a gente já decidiu transformar a nossa parte da fazenda numa área de proteção ambiental. Sim, também. Vai ser uma coisa que está dentro dos nossos projetos. E assim, sonhar é muito legal, né? Muito. E todo sonhador Realizar é melhor consegue, ainda, né? num cantinho da sua mente, ver o futuro, né? Então, nós temos muitos pés de pau d'arco aí plantado, que é o IP, né? De todas as cores que vocês possam imaginar. Então, às vezes eu fico me pegando assim, nesse sonho, vendo lá na frente todo esse colorido desses IPs daqui a alguns anos, Ele né? já foi me Lindo. dizendo, Marise, aqui vai parar a gente para vir admirar. Se Deus quiser. E o próprio sistema em si, quando ele estiver já dando seus frutos, né, que é produzindo mesmo, que é a ideia da agrofloresta, né? Plantar, Produção de comida mantendo também. a floresta com comida saudável, com comida sem Orgânica. veneno, né, comida Isso. totalmente orgânica e dando, digamos assim,
dando sustentação para a terra, não é? Então a gente consegue ver lá na frente tudo isso. Porque esse sonho, ele é real e ele é possível, entendeu? Basta a gente acreditar e trabalhar. E trabalhar. Isso E sem mesmo. contar, Cezinha, que essa ideia do agrorreflorestamento é uma ideia que é nova e não é tão nova. Não, E não que é. ajuda as pessoas que trabalham com a agricultura, né, no plantio, de roça, como a gente chama, elas perderem mais as práticas antigas que a gente sabe que prejudicam mais do que Sim. auxiliam, né? Sim, como a sim. questão da broca. As queimadas, As né? queimadas que vão compactando o solo. E o agroreflorestamento, além de dar essa sustentação, né, da parte alimentícia, ela também ajuda a descompactar o solo, ela ajuda na fertilização. O conhecimento, né? Agrega, vai E- agregar conhecimento E para quebra novas... Para um novo aquela plantio, ideia é. antiga que as pessoas têm na cabeça de que a natureza ela só funciona com as queimadas. Não, pelo contrário. Infelizmente, nós Oi, chegamos gente, ao fim fica- de mais um episódio. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer a dona Luzia, mas não só a você, como a todos vocês da equipe dela, por contar essa sua história muito inspiradora. E a todos os ouvintes, eu queria que vocês lembrassem que pequenas sementes podem gerar grandes mudanças e juntos podemos cultivar a esperança em transformar o mundo. Muito Nossa. lindo. Tchau! Valeu, tchau!